apresentando. Beleza. Tá gravando, gente? Vamos nessa. Deixa eu maximizar a tela aqui. Bom, então, vamos começar aqui a apresentação. Bem-vindos aí, Marcelo, bem-vindo, Marco. Vou fazer uma apresentação breve de vocês aqui para a galera, para o Carlos, que está aqui nos ouvindo. Bom dia, Carlos, tudo bom? A gente vai ter uma apresentação aqui um pouquinho sobre uma plataforma de IA fantástica que eu tenho hoje no mercado, que é o Mr. Turing. E o Marcelo e o Marco, eles são CTO e CEO da Mr. Turing e vão apresentar um pouquinho pra gente da plataforma, tá bom? Com você, Marcelo, fala aí com a gente. Show de bola. Bom, valeu, obrigado pela oportunidade, Fernando, para a gente primeiro esboçar aí e tentar elucidar um pouquinho as pessoas sobre NLP, de fato, né, processamento de linguagem natural, e também aproveitar para contar um pouquinho os nossos desafios, o que a gente tem. Caiu. Caiu? Aí logo ele volta. Ele mora no interiorzão, aí de vez em quando dá umas falhadas. Problema do mundo moderno. Problemas do É. mundo moderno, pessoal. Problemas do mundo moderno. É... Pessoal, a gente Cheguei, voltei, voltou. voltei, voltei. Isso acontece quando você mora no interior do interior, né? Sim. Quando você ainda não está na cidade grande, então isso acaba acontecendo um pouco, né? Mas eu não sei até onde vocês ouviram, então trazer um pouquinho aqui de processamento de linguagem natural, contar um pouco dos desafios que a gente vem tendo aí para desenvolvimento, né, na nossa plataforma e nosso assistente corporativo, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação. O Marco, que é o nosso CTO, vai se apresentar aí também, falar um pouquinho dele. E ele vai esboçar para vocês aí tudo sobre NLP. E depois eu entro um pouquinho falando da nossa plataforma. Legal? Quer falar um pouquinho, Marcão? Não, acho que é isso. Enquanto você abre aí, eu vou me apresentando. Bom, eu trabalho com IA desde agosto de 2016, para ser bem exato. Eu sou aqui do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Tem um polo legal de IA aqui, então eu entrei como um estagiário na empresa do grupo, né, que hoje é o grupo maior da Targa. E então nos últimos anos eu tenho trabalhado muito com processamento de linguagem natural, trabalhando em projetos que precisam do NLP como ferramenta para resolver o problema, para entregar o resultado final. Então, tenho muito prática lendo artigo, pesquisando no YouTube, no Facebook, no Medium, onde tiver fonte de informação para conseguir desenvolver uma solução que funcione. Nos vários projetos que eu tive nos últimos anos. E aí eu vou falar, depois o Noronha vai, né, falar sobre o Mr. Turing, que é um projeto que eu estou também há um tempo, que envolve NLP, então acho que essa é a minha bagagem, realmente é muito em torno disso. E acho que a gente pode começar. Show de bola. Você está compartilhando sua própria tela, tá? Eu estou compartilhando a apresentação, não estou? Não? Não, tá só sua Não, tela. tô vendo só a sua tela. Opa, me perdoa, me perdoa. Deixa eu parar aqui, vamos ver. Vamos lá. Chamar o PowerPoint aqui. Me falem se vocês estão vendo. Não, Agora? tá. Não. É uma da atento. Não, eu compartilhei a da Mr. Turing. Não? Não, só Ué, dá atento. que loucura. Olha, a gente vai ter um atento Demo Day. Isso é para você ver que a gente está avançado. A Vocês gente estão está atentos, tendo né? resultados. Hã? Vocês estão atentos. É. Tudo. Vamos lá. Agora foi? Pera aí. Aí, Aí, agora agora foi. foi. Boa. Vai lá, Marcão. Então, beleza, NLP, né? Acho que é importante a gente falar um pouco sobre a teoria, que talvez já esteja bem difundida o como é e o como funciona, mas acho que é importante. Bom, NLP, dentro da inteligência artificial, é uma área que foca em texto, principalmente. Então, dentro da IA, você tem lá reconhecimento de voz, geração de voz, sintetização de voz e reconhecimento de imagem, assim por diante, são os outros campos da IA que o NLP não pretende atacar, né? Então o NLP é só esse subgrupo dentro da IA, onde todas as técnicas que a gente trabalha envolvem texto de alguma forma. É muito importante que o texto seja a fonte da informação
para a gente conseguir desenvolver os modelos e as soluções e assim por diante. E aí o NLP está muito envolvido, por exemplo, em alguns lugares que a gente às vezes de cara não consegue perceber, que são os assistentes que estão muito populares hoje no mercado. Uma Alexa da vida, por exemplo. Troca o slide. Numa Alexa da vida, por exemplo, quando a gente dá um comando para a Alexa, no fundo, transforma aquele seu comando de voz para algo texto, e aí esse texto você consegue trabalhar, entender o que a pessoa pediu para criar um alarme, pediu para criar algo no calendário. Então, o NLP está por trás até de algumas soluções que, quando você interage por voz, a base é o NLP. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no volume de informação e no porquê o NLP é tão importante, é justamente nesse ponto de o tamanho dos dados nos últimos anos cresceu muito, né? Os dados estruturados e não estruturados, eles cresceram muito. Então, a ponta do iceberg que a gente vê hoje, o que a gente vê no nosso dia a dia, não representa, a gente não consegue ter noção de quão maior é isso no dia a dia das empresas, né? Então, a gente sempre brinca ali no slide 5. Você está trocando slide, não é? Tô. Não é? Então, tá bugado. Tá no slide 1, 0. Nossa, eu troquei aqui Na todos. verdade, na verdade eu sei o que está acontecendo. Você está com duas O quê? telas? Não, tô com uma só. Você deve estar apresentando pra gente só o programa, você não está compartilhando a tela completa, tá? E aí você está apresentando em uma tela e não está mudando pra gente em outra. Então, mas eu acho que é o problema aqui da plataforma, porque ó, quando eu saio dela e coloco para apresentar aqui, só para você ter uma ideia, Hum, ó, ele pergunta para mim, ó, tela cheia, janela ou guia, tá? coloca Beleza? no tela cheia. Foi exatamente o que eu fiz da primeira vez que vocês falaram que vocês estavam vendo minha própria tela. Ó, tela cheia. Eu tô em tela cheia. Vocês estão vendo a minha tela? Agora está carregando. Sim, tá vendo? Agora estamos Tá vendo. vendo a minha tela? Muda pro Ó, beleza. PTT. Tô no PowerPoint. Show. Beleza, vamos assim. Agora foi, agora foi. Era o que eu tinha feito a primeira vez. Ah, Então, quando a gente. Vamos lá. vamos seguir. Vai lá. Quando a gente pensa em volume de dados e assim por diante, o iceberg é muito maior. E aí o texto, ele é algo muito difícil de ser tratado, porque ele não existe um padrão. Quando a gente pensa, por exemplo, em reconhecimento de imagem, você quer reconhecer gato e cachorro, existem variações de gato e cachorro. Mas no NLP existem variações de forma como as pessoas escrevem, das linguagens, das fontes, dos estilos. Ó, é jurídico, esse aqui é científico, assim por diante. Então, o mundo do NLP ele é muito amplo, principalmente por causa de todas essas variações que existem no mercado e nas empresas e assim por diante. Né? Então, existem formas de explorar os textos muito antigas. A análise sintática é algo que existe desde 1970, se não for antes disso. Que você tem uma frase, você quer tentar classificar essa frase, você vai extraindo. Isso aqui é verbo, advérbio, pronome, adjetivo. Você consegue criar um dicionário e vai fazendo o if, else na mão para tentar. Mas na prática, isso você não consegue criar uma solução que escala muito bem, por exemplo, um bot. Se você fosse ficar pensando, se a pessoa usou um pronome pessoal, interpessoal e um verbo, então eu falo oi. O bot responde oi. Fica muito difícil você manter algo escalável, né, usando uma análise muito simples. Então, algo que a gente o termo que eu vou usar muito é a tal da semântica. Ela é muito mais complexa, mas é com a semântica que você consegue de fato extrair valor dos textos, do que o usuário digitou no seu chatbot, que a gente transforma isso em intenção na maioria das plataformas. No fundo, você está tentando entender a semântica por trás daquilo. Então, se a pessoa vai lá e digita, o professor da Maria terminou a aula fazendo apontamentos no seu caderno, a análise sintática disso é simples, tem lá todas as classificações da língua portuguesa, mas o que a pessoa quis dizer, quem é a Maria, o que é apontamento, onde está o caderno, como eu interpreto o caderno, isso é uma ação ou não, pensa numa Alexa, então esse mundo é muito mais complexo. E aí, por onde começar? Né? Dentro da IA, foram criados vários subgrupos de como você ataca esse problema, que vai sumarização, pergunta e resposta, tradução, hoje em dia está muito famoso. O diálogo, quando eu falo diálogo, é um diálogo mais avançado, onde você não define uma estrutura de árvore, relação semântica, correção ortográfica, todo mundo tem no celular. Todas essas subgrupos da NLP atacam problemas de maneira bem específica. Como eu falei, é um mundo muito grande, então é importante que você divida em vários desafios. Aí, quando a gente vai para a comunidade científica, você sempre vai encontrar todos esses desafios. E o primeiro
eu acho que é o mais legal, mas infelizmente a gente não consegue com tanta confiança hoje soluções de sumarização, né? Então, como mostra na figura, se você tem um artigo científico, uma página de jornal, uma revista inteira, um livro, você quer resumir aquilo, sumarização é o nome da técnica que a academia tem pesquisado para resolver esse problema. É, já testei bastante na prática e até compartilhando um pouco de experiência. Sempre que você vê um artigo é muito mais bonito do que na realidade, né? O grande Total. problema é a confiança que você precisa ter no algoritmo. Então é muito arriscado hoje você colocar uma ferramenta que sumariza, por exemplo, os posts do seu blog em algo menor, porque a IA pode, o termo que a gente usa é alucinar e começar a falar baboseira sobre, mas é uma técnica que de 2016 para cá evoluiu muito, já está bem mais tranquilo, mas mesmo assim é algo que continua ainda em processo de ficar mais maduro e confiável e tal. Mas acho que a longo prazo é muito importante quando a gente pensa em um volume muito grande de informação, vai ser importante que você consiga resumir essas informações e torná-las mais acessíveis no dia a dia de quem usa uma ferramenta de NLP. Né? Então acho que o mundo acadêmico está batendo muito quando a gente comenta sobre sumarização. Pergunta e resposta, esse é o meu dia a dia nos últimos 5 anos, praticamente. É um problema muito complicado, mas também eu acho que ele tem uma grande utilidade. Quando a gente pensa no Google, por exemplo, Google é uma ferramenta de busca. Não é exatamente de pergunta e resposta, mas ferramentas de busca têm esse problema de eu tenho um corpus de documento muito grande, ele não necessariamente é estruturado. Se for estruturado, teoricamente ajuda um pouco, mas o dia a dia não é estruturado, infelizmente. E como que eu acho informação nesse volume de como eu acho uma resposta nesse volume muito grande de informações, né? Então existe esse grupo do NLP que nos últimos anos acho que é onde a academia tem mais focado, junto com tradução ali, que é exatamente esse problema. O Google ataca isso faz muito tempo, com técnicas mais antigas, e o Google tem uma vantagem que ele mede muito o seu comportamento para tentar dar uma resposta, ele não vai só no que está no conteúdo, ele olha se você ficou 5 minutos nessa página, então ela se torna mais relevante. Não é IA exatamente por trás, né? Então, tanto que o Google surgiu a partir de um artigo científico que hoje é muito famoso, que é o PageRank e tal. Então, esse mundo do pergunta e resposta, ele é extremamente importante, principalmente porque o volume de informação dentro das empresas, por exemplo, está crescendo muito. E quando a gente fala de chatbot quer facilitar o acesso a uma informação. Essa é a ideia. Em alguns cenários é simples, entre aspas, como pedir uma segunda via de boleto, que não tem muito segredo, você integra com o seu sistema e a pessoa vai lá, tem o boleto dela. Ou em alguns cenários a pessoa está com uma dúvida mais ampla sobre como é a sua empresa, como funciona, ou se é um funcionário da sua empresa, como que eu faço para acessar minha VPN. Né? Então, essas perguntas provavelmente elas estão respondidas em algum documento jogado no seu Google Drive, no seu OneDrive, e essa técnica tem como objetivo justamente encontrar essa melhor resposta. Então, pergunta e resposta gira muito em torno disso. Nos últimos anos, o Google e o Facebook, eles inclusive estão bem solidários, colocando muita coisa pública, que eles gastam milhões e milhões de dólares lá para tentar avançar essa técnica. Então, acho que é uma técnica que é extremamente importante e, na prática, você consegue entregar um resultado bem legal. Extração de entidade. Essa também é uma técnica um pouco mais antiga, que igual na foto, acho que a foto representa bem o conceito dela. Você precisa extrair coisas fixas que acontecem nos textos que você está passando pelo modelo, e eu acho que o grande diferencial dos modelos mais recentes é a questão do contexto. Né? Então, antigamente, olhava-se muito para a sintática. Então, por exemplo, existe a entidade, instituição financeira, por exemplo. Aí você tem lá, Banco do Brasil, Banco Santander. Você coloca que banco, por exemplo, é uma entidade, né, faz parte da entidade de instituição financeira, e Brasil é o nome da instituição. Banco, em determinados sentidos, é instituição, e em determinados contextos é o de sentar, não tem o que fazer, ou é um banco de dados. Então, esse problema de contexto e da semântica, nos últimos anos evoluiu bastante, justamente porque a IA agora tem capacidade de entender o contexto daquela palavra para falar se aquilo é realmente uma pessoa ou se naquele sentido não é uma pessoa, é o nome de uma cidade, por exemplo, né? Então, sei lá, pode ter uma cidade chamada Maria. Em alguns contextos é o nome da pessoa, é uma entidade de nome, em outros é o nome de uma cidade, realmente. Então, o contexto, as IAs evoluíram muito para conseguir fazer essa extração e acho que na prática ela tem muita união com pergunta e resposta. Você pode ter um bom sistema de extração de entidade que te ajuda a classificar o seu texto, depois você coloca um mecanismo de busca, por exemplo,
para usufruir dessas entidades para entregar a melhor resposta e tal. Depois o Noronha vai comentar um case que a gente teve para você reduzir tempo de analista extraindo informações que são fixas em documentos, em contratos. Toda vez tem que procurar o CNPJ. Tudo bem que CNPJ normalmente você consegue por regra mais manual, mas outras entidades que variam muito dependendo do contexto, você consegue colocar uma IA que fica lá em segundos extraindo tudo dos documentos. Então na prática também você consegue entregar bastante resultado e é um pouco diferente às vezes do que a gente vê, pelo menos do que eu tive de experiência com chatbot. As entidades eram algo um pouco mais fixo, sinônimos ali era mais manual, mas é uma técnica que na IA tem evoluído bastante também, que a academia tem focado e as empresas têm estão entregando soluções que envolvem entidade e tal. E aí, por fim, acho que o diálogo, que tem muito a ver com o Chatbot Brasil aqui, o Bots Brasil, que é pelo menos quando eu trabalhei com bot no passado, eu sempre tive esse sonho. Putz, será que eu não consigo uma IA que conversa com a pessoa sem que eu tenho que ficar cadastrando o oi, o olá, o bom dia, o boa tarde? Ou se o Palmeiras tem mundial, que todo mundo gosta de perguntar isso pro bot. Então, existem iniciativas bem legais. Esse Blender AI é do próprio Facebook, que é uma rede neural, que por enquanto é em inglês, mas ela tem essa capacidade de conversar com uma pessoa olhando para o que ela aprendeu sobre tudo na internet. Então, nesse diálogo aí, por exemplo, a gente consegue ver que você pergunta, você gosta de música, ele sabe quem é Rihanna, quem é Beyoncé, quem é não sei o que, quem é Steve Jobs. Então, existe já também isso há um tempo na academia e nas empresas, essa vontade de ter uma IA que tem essa capacidade de fazer esse small talk, por exemplo, com os usuários, trazer uma experiência mais humana, e aí você só vai lá e acopla as suas necessidades. Beleza, meu bot fala sobre tudo, mas se a pessoa pediu segunda via do boleto, toma aqui a sua segunda via do boleto. Aí existe, por exemplo, o conceito de esse bot ele fala sobre tudo. Mas, por exemplo, eu quero que esse bot fale sobre tudo e sobre a minha empresa. Eu insiro documentos sobre a minha empresa nessa inteligência artificial e você vai interagindo com ela de maneira natural, ela pode te explicar como a empresa funciona sem que você tenha que ficar cadastrando e tal, em formato de diálogo mesmo. Essa é uma técnica que também ela é um pouco mais problemática, porque é muito fácil da IA ficar em loop, começar a falar sobre outra coisa, não interagir de verdade. Você pergunta alguma coisa, ela responde sim e acabou, não tenta dar uma continuidade e tal. Mas se a gente for comparar 10 anos atrás e essa técnica que a Facebook liberou, putz, é outro mundo, né? E aí, por fim, relação semântica, eu acho que é algo que está um pouco embutido em tudo isso, mas uma IA ela sempre ela tem essa capacidade de criar relações semânticas, né? Então, essa é uma visualização de grafo, onde pensa que eu tenho lá na minha empresa um setor de pesquisa e desenvolvimento que tem um monte de documentos indexados, artigos e assim por diante. Se você tem uma IA que consegue gerar relação semântica a nível de documento, por exemplo, essa IA consegue vincular documentos, mas não como normalmente essas plataformas funcionam, olhando por citação e autor. Não, ela olha para nível de conteúdo completo. Pô, se esse artigo está falando sobre HIV no macaco e esse aqui no ser humano, qual que é o vínculo entre essas coisas, mas no corpo do documento? Então a relação semântica ela tem esse poder de maneira automática agrupar coisas similares e você conseguir navegar depois e assim por diante. É uma técnica que ela também roda muito mais por trás de tudo que a gente constrói. Por exemplo, com certeza o Google por trás existe um grafo desse, bonitão lá, de todas as páginas que as pessoas buscam. Então, acho que é algo importante no mundo, né, do NLP. Análise de sentimento. Essa é uma técnica também que hoje ela tá boa, assim, temos bons resultados, principalmente no inglês, né? No português sempre dá uma variada maior, mas análise de sentimento eu acho que é algo importante, principalmente se é uma empresa e você quer entender se aquele tweet que fizeram marcando a sua empresa no Twitter, eu devo responder de maneira autônoma e, não, vou entrar em contato com você, me mande seu CPF no privado, sendo que a pessoa está te xingando. Se a pessoa está te xingando no Twitter, ela não quer um bot respondendo ela de maneira impessoal, né? Então acho que a análise de sentimento pode ajudar nesse tipo de situação, por exemplo, ou até mesmo para você analisar todos os históricos passados dos seus atendimentos via chat, via voz. Você pode fazer uma média ali e entender, putz, as pessoas sempre ligam muito estressadas ou ligam muito só para elogiar. Acho que isso também é uma forma de você medir como a sua empresa tem lidado, como tem se saído usando o IA de maneira automática e bem escalável, né? Então acho que a análise de sentimento é muito importante também.
E aí vem em qual mercado atuar, né? Então, assim, quando a gente pensa em texto, teoricamente todas as empresas têm um problema com texto, volume de texto, documentos e análise de sentimento e assim por diante. Mas alguns mercados eles são mais específicos e por natureza eles são maiores, né? Acho que de suporte é um mercado que com as experiências que a gente tem carecem de soluções de NLP para conseguir dar o suporte à operação que suporta e tal, que os famosos call centers e assim por diante. A área jurídica também tem uma dor gigantesca relacionada à automação das coisas. Os caras são praticamente 100% texto. Então, acho que essas duas áreas hoje em dia são as principais áreas que dependem de soluções que consigam processar texto e dar automações, insights e assim por diante. Suporte realmente. Então, acho que essas são. E aí, como treinar algo, né? Acho que essa é um pouco mais técnica, mas hoje em dia, treinar um modelo, infelizmente, não é barato. Tem artigos aí que os caras falam que eles gastaram 50 milhões de dólares para conseguir. Provavelmente aquele Blender AI do Facebook gastaram alguns milhões de dólares, mas existem alguns datasets públicos hoje em dia que podem auxiliar nessa busca. Eu coloquei alguns aí que são famosos, são públicos e são gigantescos, terabytes, terabytes de dados que podem servir como fonte, né? Então acho que isso são uma boa referência de como a gente pode treinar ou começar um modelo ou a explorar essa técnica. E aí o como treinar? A gente sempre fala de GPU, placa de vídeo, NVIDIA, são nomes muito famosos, termos muito conhecidos, porque infelizmente é necessário, né? Então quando a gente pega, por exemplo, esse gráfico de tamanho dos modelos e como eles cresceram, olha a diferença do modelo de 2018, que é o BERT, que o Google lançou, o GPT-3, que foi lançado recentemente. Então isso aí custa milhões de dólares para você treinar, e a grande vantagem é que o mercado tem liberado esses modelos de maneira gratuita. Só o GPT-3 ali que a OpenAI deu uma sacaneada, começou aberto, depois fechou, não é tão open assim, mas os modelos eles tendem a ser abertos. Então tudo isso que eu falei para vocês, e aí acho que no próximo slide talvez tenha uma referência, não lembro agora, mas a maior parte deles são abertos. Então, acho que é sempre importante, depois eu posso postar umas referências, a maioria desses modelos você consegue, mesmo que alguém pagou 50 milhões de dólares, eu só quero ensinar o bot ou esse modelo a retornar a segunda via do boleto. Você só faz um processo bem menor para ensinar esse modelo e mantendo toda essa capacidade de processamento que o modelo tem. Então, o treinar do zero, infelizmente, hoje é algo muito caro, mas existem grandes empresas gastando dinheiro e liberando isso para a gente. Acho que é algo teoricamente mais acessível hoje em dia. E aí os benefícios, acho que eu comentei um pouco, né? No geral, você consegue aprimorar a experiência por busca de informação, se você for usar uma pergunta e resposta. Você usa extração de entidade, você tira esforço repetitivo de pessoas que ficam extraindo informações. Então, acho que cada técnica entrega um valor específico para cada tipo de situação que você tem na sua empresa. Então, acho que é muito legal conhecer todas elas para olhar internamente na empresa ou no dia a dia, para saber qual técnica usar. E às vezes você pesquisa NLP no Google, putz, aparece um conteúdo gigantesco, você não sabe nem qual olhar. Então, essa divisão te entrega benefícios em momentos diferentes, né, em situações diferentes e assim por diante. Isso aí. É isso. Passou rápido, hein, Marcão? Passou rápido. Passou Marcão. rápido. Não, legal. Eu acho que uma coisa interessante de a gente falar, quando a gente fala em relação semântica, que você colocou o grafo ali, é falar do trabalho que a gente disponibilizou lá no Canadá, né, Marcão? Que a gente fez o processamento do dataset de todo a base que tinham de artigos científicos, né, sobre o Covid, né? Foi. E a gente trazia o grafo, né, para que alguns. A gente teve duas faculdades e um pessoal da Microsoft que acabou acessando um pouco ali aquilo que a gente disponibilizou. O intuito era realmente tentar ajudar de alguma forma ali, né? Então, se você quiser fazer um comentário rapidinho, acho que vale a pena. Aham. Esse foi um case legal mesmo. Quando no começo do Covid, os pesquisadores estavam sedento por informações e, de novo, o ser humano é limitado. Quando você olha lá artigos sobre Covid, não existiam, né? Existiam artigos sobre o vírus inicial, bom, não sei muitos termos técnicos, mas os caras precisavam explorar isso. E aí o que a gente começamos a construir é justamente olhando e processando esses artigos, a gente construiu um grafo que quando a pessoa fazia uma busca, putz, qual a relação do vírus, sei lá das quantas, com o sangue, não sei do que. Então esses são termos que estão lá no meio, não está no abstract, não está na citação, é algo que está no meio, numa tabela e assim por diante. Então o grafo a gente consegue construir isso. O cara cai num artigo, ele consegue já encontrar artigos similares
sem que eles tenham uma ligação direta. Um autor não citou o outro, mas no fundo eles estavam falando sobre a mesma coisa. Então a ferramenta tinha essa capacidade de entregar esse valor para os cientistas, no caso, né? Então acho que esse foi um caso bem legal mesmo, Não trabalhoso, foi. É, mas o volume de que a gente processou foram quase 1 milhão de artigos na época é, e o resultado é exatamente. legal, o resultado é Foi, legal. foi gigante. A gente teve resposta, né, do pessoal de lá. A gente ofereceu no Brasil, né, Marcão? Mas ninguém quis usar, né? No Foi Brasil, muito infelizmente. bizarro, né, cara? A gente queria que o pessoal usasse, até para ver, né, a nossa capacidade do nosso algoritmo de fazer essa relação semântica nos artigos, mas o pessoal do Brasil acabou não querendo usar, né? Mas o feedback que a Academia. gente teve do pessoal de fora foi bem interessante, né, cara? Eles usaram bastante, né? Foram lá fazendo ali o funil, né, daquilo que eles estavam em busca, e a gente acredita que a gente, de alguma forma, a gente conseguiu ajudar ali, né? Bom, legal. Obrigado, Marcão. Valeu. Valeu. Vamos falar agora um pouquinho, não comercialmente, mas pegando todo essa movimentação que o Marco falou sobre a NLP e colocando aqui o que a gente faz dentro da Mister Turing, né? Dentro da nossa startup, né? Então, basicamente, é revolucionar o que quando a gente chama de busca, né? Mais por informação corporativa, né? Hoje, os sistemas de busca que a gente tem no mercado, eles são para fora, né? Tudo que está na internet, tudo que está disponível, né? E ninguém põe aquilo que é, né, pertinente ao seu negócio fora, né? Então, a ideia da Mister Turing aqui no caso é, de fato, agilizar essa busca e criar uma revolução em você encontrar uma informação sobre o seu negócio, né? E geralmente quando a gente fala em busca, né, não tem como evitar o quanto isso demora, né? Segundo o IDC, só para que todo mundo tenha uma ideia aqui, né, um colaborador dentro de uma empresa, ele chega a gastar de 6 a 8 horas por semana procurando por informação corporativa, né? E a gente fica vendo esse, né, putz, como é que eu acho? Carrega informação, não é o que eu quero, né? E se você for fazer essa pergunta, né, o quanto dinheiro o seu negócio já gastou, já perdeu procurando por informações corporativas, isso é muito grande. Uma empresa mais ou menos com 1.000 funcionários chega a gastar por ano quase 2 milhões de dólares. Se você contar que um funcionário por semana deixa de trabalhar praticamente um dia procurando por informação sobre o seu negócio, né? Como eu sempre trabalhei há mais ou menos 20 anos em empresas que fazem processamento de documentos por imagem, né? Já passei pela Nuance, trabalhei com a Cofax, trabalhei pela AB, né? Eu sempre tive, pelo menos na minha experiência de mercado, né? Quando a gente processava milhões de documentos por dia, onde a gente tinha que catalogar a informação, organizar, fazer o armazenamento, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir nessas BPOs, terceirizadoras de serviço, que tem corredores gigantescos, onde ainda se armazena muito papel, principalmente quando a gente fala de dado, né? E usando ferramentas ali de osserização, de fazer reconhecimento de caracterótipo, ferramentas de Enterprise Content Management, né, ou de Business Process Management, fazer ali o gerenciamento da informação. O mais interessante é que, mesmo com essas ferramentas, tudo que é processado, 20% dos dados e documentos que são processados é o que é entregue, né? Dificilmente você faz uma osserização no documento inteiro, mas você divide o que tem no documento, você contextualiza uma resposta, né? Você sabe fazer a interpretação do conteúdo de um documento, né? E se a gente fala que dados, né, é o novo petróleo, né, e é de fato, a gente vê a briga que se tem, quanto mais dados e informações você tem, mais direcionado você tem o seu trabalho, o que você precisa fazer, como é que eu consigo extrair desse montante que é gerado? A gente gera zilhões de informações diariamente. A nossa capacidade que a gente tem de gerar informação e dados pelo nosso celular diariamente é absurda, né? Mas como é que eu consigo extrair de tudo isso respostas relevantes e completas, né? E quando a gente fala ali, né, chamar ali de pré-sal, como é que eu pego aquilo que é tudo desconecto uma coisa da outra e contextualizo algo que você está buscando dentro do seu negócio, né? Foi exatamente aí que eu conheci o Marco, né? A gente se conheceu em 2018, né, Marcão? Não me engano, foi 2018, Foi, 2019, 2018. e a Mister Turing tinha um perfil um pouquinho diferente, né? Eles estavam olhando muito a área
acadêmica, escola, faculdade. E eu vindo desse mundo de processamento de documentos por imagem, quando eu conheci o NLP, comecei a estudar um pouquinho, né? Não sou tão técnico, mas eu falei, cara, isso resolve um problema que eu tenho há quase 20 anos, né? E aí o Marcão começou a mostrar para mim e a gente, cara, começou a trabalhar muito em cima da Mister Turing, aonde hoje, basicamente, né, não é tão básico, mas falando basicamente, né, o que a gente criou dentro da Mister Turing foi um assistente que com duas técnicas, né, dois subgrupos da inteligência artificial, que é a visão computacional e o processamento de linguagem natural, a gente conseguir, né, simular a capacidade de um ser humano de entendimento de texto, né? Então, você conseguir visualizar um rodapé, uma lista, um gráfico, uma imagem e tudo que faça a composição ali em um documento, né? Em uma página, né? Porque quando você aplica basicamente só o processamento de linguagem natural, eu não sei se todos aqui têm experiência, a entrega que ele vai fazer para você quando você pega um documento que hoje, cada vez mais o documento é visual, o ser humano tem essa mania, né? É assim que a gente lê, a gente não recebe o documento e sai lendo o documento. A gente olha, bate a folha, pega o índice, roda o documento, roda o livro, quer ver se tem muita figura, se tem referência, se não tem, nota de rodapé. Então, a gente colocou a visão para que a gente estruturasse o documento visualmente, para quando o nosso algoritmo de NLP fosse fazer o processamento daquilo e conseguisse estruturar como a gente faz, não só como as ferramentas de NLP fazem hoje, que muitas das respostas acabam ficando desconexas por causa disso, né? Então, basicamente, né, quando a gente coloca ali toda essa massa de informação e documentos dentro do nosso assistente corporativo, a gente interpreta, a gente contextualiza, a gente organiza a informação ali dentro do Alan, dentro de base de conhecimento, e você faz uma pergunta para essa base. E além da resposta que você vai receber, você também vai receber o pedaço do documento de onde aquilo foi retirado, né? Mas legal, puta, vocês estão falando que vocês têm um assistente e tudo mais, mas onde isso é aplicável, né? O Marco falou ali algumas aplicações, onde você pode começar. A gente tem cases de sucesso, a gente já tem cliente, né? Então, um case interessante que a gente tem é o case da Embraer, né? Então, eles tinham ali um problema de e-mails, né? Se eu não me engano, eram 15 anos de legados de e-mail de troca de informação de engenheiros, né? Onde eles sempre quando aparecia um problema sobre uma peça, uma pane, alguma coisa de uma aeronave ou algo específico, eles faziam a busca nas ferramentas de e-mail que eles tinham lá. Você lembra a ferramenta, Marcão, que era? Eu sempre esqueço, cara. Não era o Exchange, não era o Outlook, né? Você lembra o que era, Marcão? Lembra? Não lembro agora o nome. Também não lembro o que era, mas era, cara, uma coisa muito antiga de ferramenta de e-mail que eles tinham lá, tá? Então, você imagina você querer, né, procurar, se não me engano, foram 5 milhões de documentos que a gente fez processamento dentro da nossa plataforma, né? Foram 5 milhões. Você imagina você procurar, vamos dar o exemplo no Outlook, né? Você quer procurar alguma coisa, a lista que você vai receber de e-mail, né? Ali para você procurar e-mail por e-mail, qual foi a solução que o engenheiro colocou para um mecânico da outra ponta, né? A gente fez o processamento, né? A gente passou 2 meses e meio com alguns analistas técnicos ali da Embraer, fazendo uma curadoria, né, dentro das respostas que o Alan encontrava, para tudo aquilo que era perguntado para ele, e aquilo que demorava de 3 a 5 dias para ser encontrado, em média, passou a ser contextualizado em uma resposta em menos de 3 segundos, né? Entre 3 e 5 segundos ali a gente conseguia entregar uma resposta. Então, esse foi um case muito sensacional que a gente fez ali com a Embraer. Um outro case muito legal que a gente tinha, né, era uma empresa que queria disponibilizar toda a sua documentação corporativa em bases de conhecimento, né? Então ele queria que todos os colaboradores tivessem acesso a informações como, por exemplo, como é que eu tiro férias, cara? Perdi meu crachá, o que eu faço? Eu quero saber, por exemplo, como é que é a ISO da minha empresa, ou eu quero saber como é que foi a proposta X para cliente e tal, né? Obviamente que cada colaborador tendo acesso às suas bases de conhecimentos ali, né? Não liberada para todo mundo. A gente fez integração, se não me engano, com o SharePoint, que ali trazia a
a árvore de acesso que cada um tinha as pastas ali, tá? Esse case foi dentro da Copel, né? Então, se eu não me engano, foram 17 bases de conhecimento que foram criadas dentro da Copel. Então, RH, financeiro, jurídico, administrativo, TI, e eles iam jogando a documentação que era corporativa dentro dessas bases de conhecimento. A gente passou por um período ali de curadoria de cada base, cada setor, né, cada departamento, fazendo ali as perguntas para o Alan, para que o algoritmo tivesse um viés de onde ele deveria contextualizar a melhor resposta, e no final das contas ali um colaborador da Copel conseguia achar uma resposta também em torno de 5 segundos ali, né? Então, foi um case bem interessante, né? Nessa apresentação aqui, era o nosso último case, né? Que é uma grande instituição financeira queria pegar todo o seu legado de informações e se não me engano, a cada trimestre eles lançam documentos novos, demonstrativos, né? De resultados desse banco, né? E ele queria disponibilizar isso para os seus stakeholders, né? Para os investidores, né? Então, dentro do site do Banco Itaú, quando você entra no site de relação com investidores, o Itaú RI, a área de busca do site do Itaú, quem está ali por trás é o nosso assistente corporativo, é o Alan. Então, a gente fez processamento de mais ou menos 3.000 documentos, tá? Eles se empenharam muito para que fosse pelo menos gerado a primeira linha de viés, né, as principais perguntas que eram feitas, treinaram o Alan ali com essas perguntas, né, e foram dando um direcionamento nas respostas que o Alan trazia para quem estava fazendo essa curadoria. E hoje, dentro do site do Itaú, quando você faz uma pergunta, você vai receber ali umas possíveis respostas, mas cada resposta que você clica, ele te mostra exatamente de onde ele tirou ali a resposta que está trazendo. Então, você consegue, além de ler uma resposta, você consegue visualizar de qual documento que ele trouxe aquela resposta ali, né? A gente tem um case que é o mais atual que nós temos agora, que é da Atento. É um case muito sensacional que a gente fez. Eles colocaram dentro de uma base de conhecimento de um grande cliente, um varejista, as lojas Marisas, né? E a gente fez processamento de toda a documentação que os operadores geralmente precisam ler para entender como atender o cliente final da Marisa, né? E, cara, foi assim absurdo. A gente conseguiu diminuir o tempo médio de atendimento de um operador em quase 10%, tá? Isso dentro da prova de conceito, tá? Isso em operação, quando todos os operadores tiverem tendo acesso ao nosso assistente corporativo, que está integrado a uma ferramenta que eles têm, que eles já separam por bases de conhecimento cada cliente, né? A gente sabe que esse tempo médio vai aumentar bastante. E um outro case que o Marcão falou, até para eu citar aqui, com relação à extração de entidade, é o case da Ambima. A Ambima é o órgão regulamentador, né, de todos os bancos, quando eles querem fazer a comercialização de algum fundo de investimento ao mercado. Um banco, por exemplo, como o próprio Itaú, ele gerou um fundo XPTO ali, ele precisa passar para a Ambima primeiro, para que a Ambima avalie esse fundo de investimento para saber se isso pode ser comercializado pelo banco. E a Ambima, ela tinha, se eu não me engano, ali 6 ou 7 analistas de fundos, né? Eles tinham que ler um fundo, e o fundo não tem 5 páginas. Marcão, qual é a média de um fundo de investimento? A explicação de um fundo de investimento? Você lembra? Quantas páginas? Umas 30 páginas. Umas 30, né? Então, um fundo de investimento, né, uma média, são 30 páginas. Então, o analista ele tem que ler essas 30 páginas e tem que encontrar ali 52 informações. Tá? E não é só CNPJ, né? Qual é a taxa de juros aplicada, qual o endereço. Me dá mais alguns exemplos aí, Marcão, do que eles geralmente buscam ali. Se o fundo é alavancado ou não, a taxa de investimento exterior, se o fundo é vedado ou não, isso varia muito como os fundos escrevem isso no documento, né? Não está lá, a taxa de juros é 2%. Não, é uma frase gigantesca que naquele contexto é 2%, mas tem muito falso positivo, é bem cheio de detalhezinho na escrita, né?
Exatamente, né, escrita. Então, isso é para você ver a capacidade de um algoritmo de processamento de linguagem natural tem, né? Muita gente poderia falar assim para mim, por que você não serializou o documento e não mandou buscar ali, quando ele encontrar a letra C, a letra N, a letra P, a letra J, ponto, dois pontos, que tiver na sequência 13 dígitos, me traz, porque eu sei que é o CNPJ. O que a gente faz aqui, que o Marco explicou com relação à extração de identidade, a gente interpreta o contexto, né? E a gente aprendeu a como buscar esses 52 campos, independente de como o fundo é escrito, né? A gente pegou modelos ali de fundos que um olhava para um, olhava para o outro e falava assim, cara, isso não é um fundo, né, Marcão? Não é possível que a gente escreveu um fundo desse jeito, né? Fala aí. Sim, sim. Que é totalmente diferente, né? Então a gente pega coisas totalmente sem estrutura, sem uma linha de raciocínio tão lógica, que hoje o nosso algoritmo consegue ajudar e ajudar bem a Ambima ali, né? Então, basicamente o nosso modelo de negócio, né? A gente começou já com clientes enterprise, né? A gente queria, por quê? Os desafios estão ali, né, cara? Os principais problemas estão ali. O volume de dados estão nas empresas grandes, né? Então, nosso modelo de negócio, a gente cobra um setup para cliente enterprise, né? Nosso modelo é SaaS, e se precisa de customização, a gente também cobra, né? E depois ele faz ali a assinatura e paga os extras ali. Mas a gente está no mercado SMB agora, né? Então, a gente aprendeu com os clientes grandes e agora a gente quer pegar o que a gente aprendeu e fazer com que as empresas que não têm equipe, né, tão técnica, que não tem capacidade de usar o Watson, sei lá, essas ferramentas que custam o olho da cara, precisa montar uma equipe muito grande e coisas do gênero, que eles possam ter um assistente sem ter que investir muito dinheiro, né? É simplesmente olhar, ver quantas bases vai criar, ver a quantidade de usuários que vão acessar, quanto giga vai processar, vai gerar um FII mensal e simplesmente pagar ali, né? O mais interessante que eu vejo quando a gente fala em NLP, e por isso é o mercado que o Marco já está faz tempo, e a gente está batendo na tecla que a gente vai fazer pelas empresas é de fato uma revolução, é porque em 2018 foram investidos ali quase 9 bilhões de dólares em processamento de linguagem natural. E espera-se que até 2026 seja investido 81 bilhões de dólares. É quase 1000% o crescimento que esse mercado vai ter. Então, por isso que a gente acredita e acredita muito no que a gente vem fazendo dentro da Mr. Turing, né? E como a gente espera crescer? De fato agora com o mercado SMB, né? Então, a gente ganhou credibilidade e evoluiu o nosso algoritmo nas empresas grandes, né? A gente atende empresas com volumes monstruosos, né? A gente tratou esses dados das grandes empresas, que são nossos clientes hoje, e a gente criou o nosso assistente, o Alan, que é o assistente corporativo inteligente, que é uma plataforma 100% online, voltada para o mercado de pequenas e médias empresas. Tá? Então, a gente tem o nosso roadmap, né, sobre tecnologia, produto e mercado. Então, a gente já está presente no Canadá hoje, a gente já está presente em Portugal, a gente está vendo a viabilidade de entrar em outros países da Europa também, né? O Q&A a gente já vai bem, extração de entidade a gente vai bem, a gente implementou visão computacional, processamento de linguagem natural já é o nosso core aqui, mas a gente quer avançar muito dentro ali do que o Marcão falou, como a técnica está ficando melhor, nós vamos sumarizar, a gente vai colocar voz, né? Como a gente foi ao contrário do mercado, quando a gente fala em voz, todo mundo escolheu uma assistente feminina, né? E a gente escolheu o Alan, até para continuar homenageando, né? A startup chama-se Mr. Turing, o assistente chama-se Alan, para complementar a Alan Turing, fazer ali a homenagem completa ao Alan Turing, né? Mas a gente vai colocar voz sim, né? A gente vai entrar muito forte em correlação de informação, e a gente tem certeza, né, cara, que revolucionar o conceito de busca no mercado é o DNA da Mr. Turing e é o que o Alan vai fazer nesse mercado. E, obviamente, que por trás disso a gente tem uma equipe que, na minha opinião, é uma das melhores com que eu já trabalhei até hoje. Eu e o Marco aqui somos parceiraço aqui, a gente conversa 275 vezes por dia, né, sobre tudo que acontece, as coisas que a gente vem fazendo, todos os projetos que a gente vem implementando, que
que a gente está colocando junto com a academia, né, muito forte. A gente tem o Vinícius Oliveira, que é o nosso P&D, ligado à universidade, todos os estudos que a gente tem que fazer, ele faz junto com o Marco. A gente tem um arquiteto de soluções, que é meu xará, que, puto, o cara tem uma experiência de mercado sensacional. E por trás a gente tem ali o Evandro Barros, que é um cara visionário, né? De fato, é um cara muito fora da curva. Ele é o cofundador da DataH, ele é o cofundador ali do I2A2. Hoje ele é mentor da DMZ, não sei se vocês conhecem, mas a DMZ é uma aceleradora que tem ali em Toronto, né, na província de Ontário. E eu tive o prazer de estar com ele ali algumas vezes, né? E perceber, assim, a gentileza com que as pessoas recebem aquilo que o Evandro traz de inteligência artificial. A gente tem no nosso grupo mais a Juliana, mais o Eduardo, entre outras pessoas, uns desenvolvedores, que fazem a composição desse time, né? E que a gente acredita, né? Que loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Já dizia Albert Einstein, né? Por isso que a gente acredita que um assistente corporativo inteligente de busca de informação vai fazer aí total diferença, mesmo para quem tem um bot hoje em dia. Beleza? Então, acho que agora a gente pode abrir para perguntas aí, né, Fernando? Isso. Não sei se a gente está com um público alto, se não estamos aí, como é que vai? Vamos ver aqui, vamos ver se alguém tem pergunta, vamos ver essa galera. A gente tem a Isa, tem a Juliana, o Heitor aqui. E aí, galera? O que vocês acharam? Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma interação com os palestrantes? Manda pergunta aqui no chat pra gente, por favor. Vamos ver. Aliás, enquanto eles vão comentando aqui, parabéns, Marcelo, parabéns, Marco. Foi incrível a apresentação de vocês. Eu que já conheço o Turing de uma longa data, ainda mais agora conhecendo essas evoluções que vocês estão fazendo aí, tenho mais vontade, e aí o Marco, que eu tenho conversado bastante aí, hoje a gente estava até batendo um papo mais cedo, né, Marcelo? Tô integrando ele em tudo. A ideia é colocar o Turing até literalmente na minha mãe, se for necessário, porque ela já tem esse dom de achar as coisas, com o Turing vai ser mais rápido. Então, pode falar. Pode falar. Não, a ideia, eu tô tentando, a gente aqui na 013, até pelo Amigu, a gente está trazendo várias plataformas de desenvolvimento. Então, a gente tem vários parceiros, assim como a Zenvia, a gente tem agora a Yellow Chat, uma plataforma interna nossa que a gente utiliza, que é o Open Source, que é o Node-RED. A ideia é componentizar para poder utilizar o máximo possível várias tecnologias e deixar fácil também de integrar para qualquer tipo de pessoa. Até vou deixar aqui um recado para todo mundo. No período da tarde a gente tem uma oficina que eu faço com a galera para poder utilizar tecnologias e criar assistentes virtuais de forma sem código. E já que a gente tem lá um Node do Node-RED com o Turing, eu vou ensinar a usar o Turing, a plataforma do Turing, integrado à plataforma do Node-RED para a gente fazer um chatbot de FAQ, aí, um chatbot de perguntas e respostas rápidas através das duas plataformas. E já, igual foi ontem. Ontem a gente fez com o Watson. Legal, Watson. Próximo, Turing. Aí eu quero ver o que vai vir daqui para frente, porque só tá subindo o nível. Vai ser difícil. Pode falar, Mar. Eu acho que é legal, cara. Eu acho que o intuito aqui, né, a gente não quer substituir um bot, não é essa ideia. Primeiro porque a gente não é um bot, né? A gente não fala, oi, bom dia, como é que você tá, tudo bem? Né? O Alan não é isso, né? O Alan, basicamente, é você poder encontrar a informação que você sabe que tem volume exacerbado hoje em dia, em documentos totalmente sem estrutura, né? E que você não tem que fazer cadastro daquilo que você está buscando. Você simplesmente processa, dá um viés para o algoritmo, né? Então, você pode ter ali o seu bot buscando a intenção do usuário, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? O que você está querendo saber? Eu estou querendo saber sobre RH. Puta, RH? Alan, ó, pega a base de conhecimento do RH, porque vai vir pergunta aberta aqui e já eu lanço para você. E quando o usuário fizer uma pergunta aberta, quem responde é o Alan, quem dá a resposta para o cliente final é um bot. Né? A gente teve um caso, que ele deve voltar agora à atividade, né? Ele só parou por termos de parte licitatória, né? De um case com a Dot Digital Group, né? Então, eles atendiam lá uma entidade de educação gigantesca, né? Onde eles tinham um bot,
né? Eles tentaram resolver o problema dessa instituição de ensino só com o bot. E o bot não estava conseguindo fazer a entrega das respostas dos alunos, que são totalmente abertas, né, cara? Não são respostas fechadas, né? Sim. E aí, no meio a gente entrou, né, Marcão, do começo para o meio do projeto, teve que processar 20 bases de conhecimento atropelado, os caras fazendo um treinamento, assim, voando, né? E a hora que o Alan começou a responder pro bot, né, quando a pergunta era aberta, cara, o nível de satisfação dos caras falou, resolveu o nosso problema. O bot busca intenção e o Alan responde as perguntas abertas das bases de conhecimento, que eram 20 cursos, né? Eram 20 cursos ali. Quando ele identificava qual curso que era, o bot fazia identificação de qual curso que era, ele já acionava o Alan, e toda pergunta que vinha sobre o curso, quem respondia era o Alan, né? Então foi uma experiência sensacional. A gente volta, acho que 5 vezes maior para o projeto que a gente vai continuar fazendo com eles lá. Verdade. Excelente, vocês automatizaram 20 professores. Nesse momento de pandemia, imagina o seguinte, todo mundo online, todo mundo aqui precisando tirar uma dúvida, fazer alguma coisa, professor não tem ainda, teve uma curva também, porque nem todo professor era tão envolvido com tecnologia quanto é hoje. Nós que somos professores da área de tecnologia, beleza, não sentimos essa dor. Mas se a gente pegar uma pessoa de arquitetura, pensar numa pessoa de medicina, cara, para ele ter essa curva de aprendizado de além do conhecimento dele, entrar no mundo da tecnologia, se tornou muito difícil. Então, literalmente, você tem um assistente virtual ali que consiga entender a pergunta da pessoa, indiferente o nível do setor dela, e trazer a resposta correta. Essa foi uma sacada de gênio. Mesmo. Parabéns. Eu acho que o Marco pode até exemplificar tecnicamente melhor, mas eu acho que a principal... A gente tem duas grandes sacadas no nosso processo, né? O primeiro é separar por base semântica, né? As pessoas que tentam usar NLP, elas ainda entendem, né? Ou não querem entender o correto, que é colocar tudo que tem no mesmo lugar e dar para o algoritmo fazer o processamento, né? A gente tem um case, eu não canso de falar nele, porque ele é o mais emblemático que a gente tem no nosso país, né? Um grande banco com uma grande assistente corporativa de uma grande empresa de 3 letrinhas, né? Que o projeto já tem 7 anos, né? Que toda vez que você entra, eu sou cliente desse banco, e toda vez que eu entro para fazer uma pergunta mais charmosa, ela não me responde, cara. E o projeto já tem 7 anos, porque eles resolveram pegar toda a base de conhecimento de conta corrente. O pessoal acha que conta corrente é uma coisa simples, né, cara? Cara, conta corrente é a coisa mais complexa que existe dentro de um banco. Né? Você tem cheque especial, débito, crédito, você tem financiamento, você tem uma infinidade de coisas dentro de conta corrente. Sim. E quando você regionaliza isso, principalmente com a língua, né? A língua portuguesa, que tem uma variação, uma flexibilidade monstruosa, cara, o algoritmo se perde inteiro. Tem gente que fala assim, cara, eu quero saber meu saldo. Tem gente que eu quero saber se eu tenho din-din na minha conta, cara. Como é que um assistente corporativo, cara, que processou uma base de uma única vez, vai conseguir separar semanticamente para tentar entender o que o usuário está querendo saber? Isso não fizeram. E o segundo ponto, que essa foi do mestre que está aqui comigo, que foi do Marco, foi como é que um ser humano lê um documento? Como é que o ser humano, de fato, quando pega, né, um documento, ele pegou o documento para ler, ele sai lendo? Ele não sai lendo, cara. A gente bate o olho, a gente escaneia o documento. A gente estrutura o documento no nosso cérebro. Né? A gente faz isso, o ser humano faz isso, cara. Eu não conheço um ser humano que quando recebe um livro, por exemplo, ele pega o livro, ele já abre e já começa a ler. Primeira página, segunda página. O ser humano não faz isso, cara. O ser humano lê o livro, bate o livro, olha o final, vê a contracapa. E aí o Marcão colocou a visão computacional no nosso processo. Hoje a régua de assertividade, de resposta que a gente traz dentro do nosso assistente, ela é muito alta, cara. Ela é muito alta.
entendeu? Mas pô, você tá contando o segredo da Mister Turing. Cara, a gente tá brincando com isso faz muito tempo, cara. Para chegar no nível que a gente chegou hoje, de você poder pegar o manual de um carro, que é totalmente visual, e perguntar para ele como é que você prende a cadeirinha de uma criança no banco e ele te trazer a resposta, além da resposta, o desenho, eu quero ver quem faz. Ó, Entendeu? chamou na chincha, né? Chamou na chincha. Cara. É Entendeu? é isso mesmo. E agora vocês me levantaram uma dúvida. A minha dúvida, porque dessa empresa de 3 letrinhas, com essa IA aí, eu conheço muito bem e eu sei as suas vantagens e desvantagens. E até qual a maior dificuldade de desenvolver. Eu mesmo desenvolvi muitos assistentes virtuais aí pro Brasil. A gente estava falando de universidades aí, de conceito de universidade, eu até falei da automatização do professor, porque nessas universidades a gente fez todo o trabalho de assistentes virtuais usando essa tecnologia para atendimento, no qual é uma troca. E Marco caiu. Mas Marca aí, daqui a pouco ele daqui a volta. pouco ele volta. Mas tem uma coisa que eu queria saber de vocês. Eu acho que até seria essa pergunta para o Marco, né? Para o Marco, Mas vamos ver se ele volta. Vai, fala, como, fala. como que o Turing trabalha hoje a questão de ambiguidades? Fazer aquela questão de desambiguação, porque isso dentro de outras plataformas, aí eu vou citar algumas aqui, como IBM Watson, o próprio Dialogflow, ou até mesmo a visão como é que chama? Do Luiz, da IBM, todos eles têm uma grande dificuldade por se tratar de contexto e não de semântica, ele não entende a palavra. Ele literalmente faz uma jogadinha lá de matching. Ah, tem essa palavra, tem essa, então tá mais perto de ser essa. E assim, aí a gente tá montando, quando a gente olha assim, olha bem, você fala, poxa, mas na verdade isso aqui é um monte de if. E assim, quando Exatamente. a gente trabalha com a visão de semântica, não. A gente, além de ter a palavra, a gente tem um matching de palavras que também podem ser, é isso mesmo? Do contexto, principalmente, né? Entendeu? Essa é a Entendi. parte do. Ó, o Marcão tá falando para mim que travou. Travou a máquina dele. Eu vou escrever para ele, volta quando puder. Mas então, respondendo a sua pergunta, né, Fernando? É, a principal diferenciação que a gente tem é a interpretação do contexto semântico de um documento, né? Uhum. Por que a gente fala muito documento? Porque é onde está a maior dor de você encontrar uma informação hoje, né? Quando a informação é digital, quando a informação, né, ela é mais fácil, você até encontra ela mais fácil, né? Mas a parte documental é a mais complexa, né? E o mais interessante é que a maioria das pessoas ainda confundem, né? Então, você está falando de papel, né? Não, papel é uma cópia, né? O documento original, ele é um Word, um PowerPoint, um Excel, né? Tudo que você imprime, ele passa a ser uma cópia de um documento, né? Então, tudo que é gerado dentro de um documento, que é sem estrutura ou com estrutura, a gente consegue fazer ali a interpretação semântica e sempre tentar contextualizar através do contexto de entendimento do nosso algoritmo. Tá. Tá? Então, eu vou dar um exemplo muito claro para você, como é que a gente costuma fazer para que o algoritmo crie um viés, né, de entender a semântica. A primeira coisa que você tem que fazer é processar dentro do nosso algoritmo. Sobe os documentos e processa ali, deixa ele processar. Depois você passa a ter interações com ele. Quais são essas interações? Cadastrar a pergunta? Não, não cadastra nada. Você vai fazer o que o usuário final faria. Só que você tem que ter o conhecimento do que você processou. Você tem que conhecer do que foi processado. Então, processei sobre ISO 9000. Pô, eu tenho que conhecer a ISO 9000 e fazer perguntas pertinentes sobre ISO 9000. E conforme você vai recebendo as possíveis respostas, você dá o feedback. Fala, olha, essa resposta está correta, essa não está correta. Quando você fala que da pergunta que você fez, ele trouxe uma resposta correta, ele automaticamente vai tentar algumas outras maneiras de fazer a mesma pergunta.
E aí, cara, ele começa a ficar rápido, porque se você for fazer uma pergunta sobre ISO 9000 e eu, a gente pode estar querendo fazer a mesma pergunta, mas vai estar perguntando de maneiras diferentes. Você tem uma maneira de escrever e de falar, e eu tenho outra. Não é isso? Aí é onde essas plataformas que são mais voltadas em Travam. contextos, elas travam. Porque Elas travam. a gente vai lá e eu quero saber o saldo da minha conta. Me fala quanto que eu tenho de din-din na conta. Lascou. Já não faz. Não faz, exatamente. Então, é nessa hora que a gente faz. E quando você descarta uma resposta, o nosso algoritmo sozinho tenta gerar possíveis perguntas para aquela resposta. E se em algum momento você faz alguma pergunta que ele gerou, ele já tem as possíveis variações das perguntas. É como se ele. Opa. Entendeu? Você colocou no mudo aí. É como se ele fizesse o autocadastro dos exemplos de pergunta no seu próprio contexto. E aí a gente, para elucidar aí pela plataforma que a gente estava falando, que a gente cadastrava lá as perguntas, o Turing, ele se cadastra. Cara, você não precisa cadastrar. O que você tem que fazer é interações com ele. Você tem que interagir. Interagir e dar para o você estar viés. respondendo certo. Opa. É só dar o viés para ele. Falar, cara, você está respondendo certo. Ou você está respondendo errado. Você entendeu? Sim. Então, basicamente é isso. Marcão, o Fernando perguntou sobre ambiguidade aqui. E eu tô falando a maneira como a gente trabalha. Eu tava ouvindo, sei. Tava ouvindo, né? Matou a pau, é isso aí. Eu sou praticamente um desenvolvedor NLP. Mais um pouco você vai puxar card lá no Trello. Mais um pouco. Mas então, assim, o que é o mais bacana que a gente está desenvolvendo agora é o gerador de perguntas. É você poder meter um documento ali e já sair do outro lado todas as possíveis perguntas sobre aquele documento. Aí, cara, quando o cara for interagir, cara, a assertividade aí vai bater no 99,9 que a gente chama, né? A gente não é 100% e não queremos ser, mas 99,9 a gente quer ser sim. Então a gente vai bater a régua lá em cima, né? Porque se você processa um FAQ, por exemplo, cara, eu não preciso cadastrar pergunta. Cara, cadastra ali o documento da sua empresa. Eu gero o FAQ para você, cara. Automático, sozinho. Todas as É só você botar a documentação. documentação. Exatamente. E hoje, tem coisa mais chata, Fernando, do que você entrar num site, procurar o FAQ e ter que ficar rolando para saber se a sua pergunta tá lá? Olha, eu nem vou falar muito, porque eu tenho um projeto aqui que eu estou usando o Turing mesmo, que é o projeto também de um outro banco aqui, um outro banco bem legal, que tem a letra I e a cor dele é laranjinha. Não sei que banco que é. É um banco louco. Mas que a gente está fazendo um trabalho sobre o FAQ deles, que é ter que trazer ele tem toda essa informação no site. E com toda essa informação, a gente conseguir disponibilizar de forma inteligente que as pessoas acessem essa informação. Porque, sinceramente, dá uma raiva você entrar lá no site. Porque assim, o problema não é ele ter pouca informação. Se a minha pergunta tá lá, ele tem muita informação. O problema é chegar na minha informação, porque é muita. Aí então, você clica, e às vezes você recebe um PDF, né, cara? Que daí eu vou ter que ler. Você vai ter que ler o PDF, cara. Isso é muito louco. Então, o que a gente está fazendo, né, que tá dentro da nossa plataforma, é você falar pro Alan, eu estou processando um FAQ. Cara, ele tá matador. Ele tá matador, cara. Você faz a pergunta que você quiser que esteja ali no FAQ, ele te responde de primeira, assim, pá! Tá aqui, ó. Legal. Você entendeu? Aí agora, pra gente encerrar, eu tenho uma última perguntinha. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu tô com a tela cheia. Deixa eu ver se teve alguma perguntinha aqui no chat. O pessoal tá acanhado, cara. O pessoal tá acanhado hoje. Mas não tem problema, que a gente vai deixar isso aqui tudo. Eu vou colocar os contatos de vocês e a gravação. Todo mundo que tiver interesse, todo mundo que quiser falar com vocês, já vai lá. E vai poder chamar vocês aí no LinkedIn. Deixa o LinkedIn de vocês aqui no chat, que o pessoal vai adicionando vocês. Mas eu queria trabalhar com vocês um outro pensamento de atividade, tá? Eu acho que eu e o Marco já conversamos um pouquinho com isso, e eu acho que é uma evolução das NLPs. Modelos de pergunta ou intenções do que o usuário ele quer tirar,
são algo que a gente hoje já entende muito como plausível. A gente já consegue trabalhar esse tipo de atividade de acordo com a entrada daquilo que a gente quer. Porém, uma coisa que eu sinto muita dificuldade é a visão de saída da informação, tá? Por exemplo, vou citar aí também as IAs mais voltadas a contexto, aí como Watson e IBM, no qual eu tenho maior especialidade. Se eu não cadastrar modelos diferentes da mesma resposta, ele sempre vai trazer a mesma resposta. E assim, eu tenho uma assistente virtual minha aqui, uma assistente virtual que eu estou trabalhando isso, e eu não vejo isso como algo tão difícil de ser trabalhado. Isso eu, óbvio, leigo, que mexo com APIs e coisas prontas, tá? Vocês vão lá no código e monta a pergunta e a resposta. Eu só uso o que vocês montam. Mas hoje nós temos plataformas aí que fazem alterações de perguntas e contextos de textos sem que ele perca o seu contexto. Ele faz o famoso parafrasear. Ele parafraseia, não sei se é assim que diz, né? Não sou professor de português, mas ele faz um parafrase sobre os textos que você vai colocando lá. Óbvio que tem um limite, óbvio que tem uma geração, porém, como vocês veem hoje isso? Imagina o seguinte, a pessoa pergunta do jeito que quiser, o bot ou o assistente, gosto de tratar muito por assistente, porque aqui a gente está falando de inteligência artificial. Bot é aquela coisa regrada, travadinha, que ninguém, que assim, não é parecido com humano. A minha visão e a visão geral é, quanto mais humano, melhor, né? A humanização do bot. Como vocês veem essa evolução? Eu subo lá um documento, por exemplo, no Turing. O Turing, ele lê esse documento e ele, além de gerar as possíveis perguntas, com esse texto, ele também gerar respostas diferentes sobre o mesmo contexto. Vou citar aí o exemplo que você falou da conta corrente. Quero abrir uma conta corrente. A resposta do bot ali vai ser, para abrir uma conta corrente você faz XYZ. Se eu perguntar de novo, porque eu posso não ter entendido o seu texto. Então eu estou indo numa visão um pouquinho mais abaixo, eu estou indo no marketing do negócio. Talvez o marketing, ou o pessoal de texto, ou o pessoal daquela empresa que faz os textos deles, fizeram um texto ruim. E eu não estou entendendo. Então, isso eu estou falando como professor também, porque a gente faz muito isso em sala de aula. A gente está dando aula para uma pessoa e a gente explica uma coisa. Se aquela pessoa ela não entendeu, a melhor forma de explicar para ela não é falando exatamente o mesmo texto. É falando a mesma intenção ou o mesmo significado de forma diferente. Como que vocês veem a IA construindo respostas hoje? Olha que agora essa pergunta eu fui na... Travou. Bem na hora que o Marcão ia responder, ele travou de novo. Marcão. Deixa eu ver se ele travou mesmo. Aqui. Essa pergunta eu fui na emenda, hein? Onde foi? Essa eu acho que vale a resposta do Marco, né? Vai ser uma resposta mais técnica. Sim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto muito essa necessidade e eu estou trabalhando com APIs de parafrasear mesmo. A minha assistente hoje, ela está usando 4 skills diferentes do Watson para fazer interações interpessoais. Então, por exemplo, se eu falar com ela, eu sou o dono dela, ela tem um modus operandi de me responder, que vai ser diferente para você, que vai ser diferente para cada pessoa. Aí eu tenho uma classificação de pessoas, as que me conhecem, as que não me conhecem, e eu. É a minha família. Eu tenho até uma visão dela que eu estou desenvolvendo pro meu filho, para ele poder falar com ela. Meu filho tem 5 anos de idade. Mas isso tem sido uma baita dificuldade, porque toda vez eu tenho que ir lá categorizar a resposta. Aí eu tenho que ter 5 modelos de resposta diferentes, senão o bot vai sempre responder a mesma coisa. Porra, isso é chato pra caramba. Então, assim, a inteligência artificial hoje ela faz essa primeira etapa do reconhecimento até a entrega.
Só que na entrega, ali a gente entende que, poxa, se ela continuar... Ó, deixa eu liberar ele aqui que ele entrou. Se eu continuar sempre passando a mesma resposta, talvez no contexto geral da minha entrega, eu continuo deixando a pessoa não entender. Então, ter uma IA que também pegue a resposta que você colocou e altere O conteúdo da resposta. parafraseie ela com o mesmo conteúdo, com o mesmo contexto, talvez ajude no entendimento. Bom, com vocês. Bom, o PC travou aqui, tive que reiniciar, mas deu tempo. Mas aí, esse lance de parafrasear a resposta, a gente até brincou no passado e, cara, eu acho que assim, em algum momento a gente vai conseguir num curto prazo isso. O grande problema hoje é só o risco da IA trocar um sim pelo não, sabe? Então, por exemplo, posso colocar água no radiador no lugar de óleo do meu carro? Teoricamente a resposta é não, você não pode. Mas se você vai colocar um sim, sabe? Então, esse parafrasear a resposta ele só é muito perigoso. A IA tem que estar muito bem, com o cabresto muito bem justo, para não sair falando coisa ou trocando uma palavra pela outra que possa mudar o sentido da resposta, sabe? Então, esse foi um teste que a gente fez no passado, mas morreu em homologação porque, por exemplo, no âmbito médico ali era muito perigoso e tal. Mas acho que isso faz o quê? Faz quase um ano ou um ano e meio já. Não foi um pouco mais que a gente fez esse teste. Mas realmente, para a experiência do usuário, tem esse ponto de parafrasear, tem um ponto de juntar respostas. Então a minha resposta está em 5 livros diferentes. Cada autor falou de um jeito. Por que alguém não vai lá e resume aquilo para mim numa única resposta? Que é diferente de você só diminuir. É você juntar, né? A visão diferente. Então, isso. O Noronha tá mutado, mas é isso aí, Noronha. É isso aí. Sumarizar, né? Isso, Pode falar. Não, é isso, é um pouco diferente, mas também é outro ponto que a gente tem no radar que eu acho que muda muito a experiência, né? Eu até acho que existe uma grande dificuldade de fazer essa parte que você falou aí, beleza. É pegar textos de locais diferentes, entender e criar uma visão que consiga uni-los, isso eu acho foda. Isso aí, eu acho que isso é uma evolução aí que vai ter que ter um bom estudo. Mas a parte do parafrasear, como você falou, talvez a curto prazo a gente consiga fazer. Porque além desses contextos aí do sim pro não, mas lembrando que a gente vai ter sempre uma base de resposta. Por que eu trago isso? Porque também em sala de aula, muitos alunos fazem isso. Eles pegam o texto de uma pessoa, vai lá, joga num site que muda as palavras e traz pra gente. Você tá no mudo, tá, Marco? E traz pra gente. Aí a gente olha assim, eu conhecia assim, escrito assim, tá escrito assim, beleza. Ele escreveu a mesma coisa, mas ele leu e mudou. Não, na verdade ele copiou um texto, jogou lá no site, deu um enter, o site mudou todas as palavras, mas manteve o contexto e trouxe. Ele só dá uma checada para ver se trocou tudo mesmo e boa. Talvez seja um bom caminho. E a gente ter algumas variações de 2, 3 para cada resposta, não precisa muito. Colocar a mesma inteligência de como eu vou responder de diversas formas para como eu vou entender a pergunta de diversas formas para como eu vou responder de diversas formas. Acho que isso aí seria bem legal para os próximos passos. Concordo, 100%. Acho que é o futuro inevitável. Pessoal, a gente estourou um pouquinho de tempo, eu peço desculpas, mas é que algumas perguntas apareceram aqui na hora e a gente foi andando. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois, tá? Marco, Marcelo, muito obrigado por estarem aqui, compartilhar esse conhecimento. Não sei se tem, eu estou com a tela cheia, não consigo ver agora se tem alguém online, mas eu vou trazer o Turing hoje à tarde para a gente fazer algumas demos com ele, mostrar um pouquinho dele no Node-RED e a gente conseguir fazer uma pequena integração voltada à FAQ, e aí eu vou citar muito vocês lá e citar muito do trabalho de vocês, tá, pessoal? Show de bola. Obrigado, Fernando. Prazer. Gente. Obrigado, Fernandão. Show de bola. Tem contato no LinkedIn, Mr. Turing, é só o pessoal entrar em contato, cara. Valeu então, galera. Brigadão, hein? Bom, Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou.